Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. A paz do Senhor Jesus, amém, amados? Glória a Deus. Queremos mais uma vez agradecer ao Senhor por estarmos aqui, presentes na casa dele para louvar, agradecer e exaltar o seu santo nome. É motivo de alegria de estarmos aqui neste lugar, É motivo de exaltar, porque muitos têm sido os fatos que acontecem para nos impedir de estarmos aqui. Mas para a honra e glória dele, eu quero dizer a você, que você já recebeu a sua bênção, só por esse motivo de ter deixado o seu lar e vir compartilhar as bênçãos que o Senhor tem deixado em nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar para agradecê-lo e exaltar o nome santo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, mais uma vez nós estamos aqui na tua casa, Senhor, para te agradecer primeiramente, Senhor. Te agradecer pelo dia que temos passado em nossa casa, junto com a nossa família, Senhor. Te agradecer, Pai, por aquele que tem trabalhado, aquele que tem estado passando neste dia, Senhor, por alguma luta que tu possas estar, Senhor amado, tirando toda a dificuldade, ó Deus, desembaraçando o Senhor, todo laço, Deus, que o teu nome seja exaltado sobre cada vida nesta noite, Pai. Ó Deus querido, aqui está o teu povo, Pai, ó Deus, para receber de ti, Senhor, aquilo que tu tens preparado para nossas vidas. Vai quebrantando o nosso coração, Pai, vai abrindo o nosso entendimento de uma forma maravilhosa, que nós possamos, Senhor amado, através da nossa adoração, através das nossas petições, Pai, ó Deus, exaltar o teu nome, e que a nossa adoração possa chegar até a ti, Senhor, como um cheiro suave em tuas narinas, e que o teu nome venha a ser exaltado mais uma vez aqui neste lugar, Pai. Que as nossas vozes, Pai, possam alcançar vidas, Senhor, aqui neste bairro, aqui nesta cidade, ó Deus, e aqui neste estado, Pai. Ó Deus, quebranta o nosso coração. Aquele que adentrar aqui neste lugar triste, que ele venha se alegrar na tua presença, Pai. Aquele que adentrar aqui neste lugar com qualquer tipo de enfermidade, que ele venha ser curado para louvor e glória do teu nome, Pai. Recebe, Deus, a nossa adoração, e que o teu nome continue sendo exaltado. É o que nós te pedimos, Pai, e que te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém. E graças a Deus. Você pode adorar ao Senhor com as palmas. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia, irmãos. Vamos adorar o Senhor nessa noite com todo o nosso coração. Amém? Quando o medo vem, és a minha proteção. O teu amor me cerca ao coração. Posso me esconder
duas mentiras vão tentar nos enganar. E agora livre estou dos laços do inimigo. Louvado seja o Rei, meu Salvador, pois sei, quando a dor vier, eu vou encarar. Do teu lado os medos enfrentar. Sem medo então vou escolher confiar em ti e nas promessas tão reais. Me alegrar em te louvar. Sem medo então vou escolher confiar em ti e nas promessas tão reais. Me alegrar em te louvar. Você, os teus olhos veem minhas lágrimas, e na noite escura perto estás. Eu sei, quando a dor vier, eu vou encarar. Do teu lado os medos enfrentar. Sem medo então vou escolher confiar em ti e nas promessas tão reais. Me alegrar em te louvar. Sem medo então vou escolher confiar em ti e nas promessas tão reais. Me alegrar em te louvar. Me alegrar em te louvar. Me alegrar em te louvar. Aleluia! Aplauda mais forte a Ele. Ele se faz presente no nosso meio, amém? A palavra do Senhor diz que quando há 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali Ele estará presente. E nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque nós colocamos os nossos olhos em Jesus. Você pode dizer aí do seu lugar: eu coloco os meus olhos em Jesus Cristo, o autor e consumador da minha vida, da minha fé, da minha casa. Nós te amamos, Senhor. Aleluia. Eu não tenho mais na minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. Eu profetizo. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei nada mais nos satisfaz, Senhor. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz.
Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei, nada mais me satisfaz. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Declare: eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Tudo perde o seu valor, Senhor. Você pode fechar os teus olhos neste momento, levantar as tuas mãos e dizer a Ele: Senhor, é dia após dia. É dia após dia, Senhor, que eu vou estar firme em Ti, que eu irei construir a minha casa, tijolinho por tijolinho. É dia por dia, Senhor. À medida, Senhor, em que eu vou Te conhecendo, a minha fé vai aumentando, a minha busca vai aumentando. Senhor, vem aqui neste lugar, venha em cada coração, ó Pai. Venha, Senhor Jesus Cristo, de encontro com cada coração aqui nesta noite. Fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa fé, Senhor. Vamos declarar mais uma vez: eu estou aprendendo, eu estou aprendendo. Cada dia mais satisfeito em Ti. À medida em que Te conheço mais, tudo perde o seu valor. Mais uma vez, eu estou aprendendo a cada dia mais satisfeito em Ti, Senhor. À medida em que Te conheço mais, à medida em que Te conheço, tudo perde o seu valor. Porque o que tem valor para nós é o nosso Senhor, amém? Você pode aplaudir a Ele nessa noite.
Aplauda mais forte, Ele merece o nosso louvor, a nossa honra, o nosso reconhecimento, a nossa adoração. Porque Ele é digno de todas as coisas. Ele é digno de todas as coisas, de todo louvor, de toda honra. Oh Senhor, Tu és santo, 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 e nós Te adoramos. Aleluia. Coroas ao Cordeiro, e a Ele cantam.
vez declare: Tu és digno, Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Você pode aplaudir a esse Deus que vive e reina. Aleluia, seja exaltado, Senhor. Boa noite, família linda. Boa noite, amados. Quem aqui está feliz de estar na casa do Senhor hoje, dá um amém? Amém. Como é bom, né, gente, estar aqui na casa do Senhor. Esses dias na reunião eu guardei bastante no meu coração o que a pastora Gabi falou e o que o pastor também, eles falaram, né, que como é bom, mesmo estando cansado, o pastor falou, olha, a gente vem aqui, nós renovamos as nossas forças. E a pastora Gabi, ela falou que quando ela não pode estar aqui, gente, ela sente, e é verdade, gente, como é bom, né, estar na casa do Senhor. E hoje eu convido a todos vocês, vamos estar orando pelas nossas famílias, convido também a quem está em casa para orar junto conosco. Vamos orar todo mundo junto? Vamos declarar? Pai, te apresentamos as famílias da nossa igreja. Pedimos que a tua graça se faça presente em cada casa. Abençoe cada marido, esposa e filhos. Que a tua proteção seja sobre todos. Que todo o mal seja repreendido em nossas famílias. Quebramos toda maldição, sentença e condenação pelo sangue do Cordeiro. Desfazemos todo laço, todo levante, todo ataque, direto ou indireto. Ministramos confusão no reino espiritual e ordenamos, em nome de Jesus, que todo o mal seja desfeito, todo tipo de opressão, perseguição, caia por terra. Profetizamos famílias felizes que andam em temor na tua presença. Coloca os teus anjos protegendo, guardando, livrando a cada um de nossas famílias. Que possamos andar em temor, obedecendo a tua palavra. Que possamos viver dias de prosperidade e grandes milagres. Abençoe nosso trabalho, nossos projetos, e que possamos ser uma família de testemunho, que seu nome seja glorificado pela nossa fé. Manda para longe de nossa casa toda praga, pestilência, doença, enfermidade. Nos conserve com saúde, força, vitalidade. Repreendemos todo espírito de fascinação, sedução, assédio e sensualidade. Repreendemos todo espírito da mulher estranha, da mulher estrangeira, todo adultério, infidelidade, traição, prostituição. Guarda, Senhor, o marido, a esposa, os filhos, e que haja santidade em nossa casa, que possamos te servir em obediência, em nome de Jesus.
Vamos dar um glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Podem se assentar, por favor. Bom, eu estou aqui para dar alguns recados a vocês. Primeiro, eu queria saber se tem algum visitante aqui conosco hoje. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos vocês que estão aqui no culto presencial e também os que estão nos assistindo pela transmissão. Nós somos a Igreja Fé Cristã, temos os nossos cultos todas as sextas-feiras às 8 horas da noite e também aos domingos às 19 horas. Todos vocês que estão aqui no culto presencial, eu convido os irmãos a fazerem o seu check-in assim que chegarem à igreja e a vocês que estão no online a compartilharem o link desse culto. Seja um canal de bênção para a vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Nos siga também nas redes sociais da Igreja da Fé Cristã, nós temos o Facebook, temos o Instagram e temos o canal no YouTube. Que vocês possam assistir pelo menos 2 ministrações do nosso canal durante a semana. Eu creio que o Senhor vai falar muito ao coração de vocês. Nós precisamos continuar cultivando aquilo que nós recebemos aqui também lá na nossa casa. Amanhã, sábado, nós teremos o nosso encontro de jovens e adolescentes às 18 horas. Então, você jovem adolescente, ou você que tem algum adolescente jovem em casa, traga para cá às 18 horas. Nós iniciamos semana passada uma nova série, o Sermão do Monte. Fomos muito abençoados e cremos que o Senhor ainda tem muito mais para derramar sobre nós, em nome de Jesus. Então, vocês estão todos convocados a estarem aqui conosco amanhã. Terça-feira, nós teremos também mais um encontro de mulheres aqui na igreja. Tem o banner aí? Como barro nas mãos do oleiro. Nós já fomos muito abençoados. Eu creio que as mulheres estão todas recebendo muito de Deus. Nós já vemos testemunhos. O Senhor está agindo no nosso meio. Então, terça-feira, mais uma vez estaremos aqui reunidas, todas juntas, para a honra e glória do Senhor, para receber ainda mais dEle e sermos cada vez mais capacitadas. Você marido, você companheiro, continue orando por essa causa que cresceu lá no coração das nossas pastoras Janaína e Michele, e eu creio que ainda vai acontecer muito no nosso meio. E também, por último, mas não menos importante, nós estaremos começando os preparativos para o nosso musical de Natal, Leão da Tribo de Judá. O nosso musical ele vai acontecer no dia 21 de dezembro, mas nós estamos começando a convocar a igreja a estar envolvida nesse projeto também. O link do grupo do WhatsApp ele foi enviado no WhatsApp da nossa igreja, mas se você não recebeu esse link ou não está no grupo, entre em contato com a gente. Venha na administração, converse com a Leise, com a Janaína, com o pastor Alberto, para que você também possa fazer parte desse momento que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Vão aplaudam ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, tudo bem? Boa noite. Aê, galera, aí sim, fico feliz assim. Meu nome é Paulo, para quem não me conhece, filho dessa casa há pelo menos 22 anos, né? Eu tenho o pastor Alberto como um pai, um cara que me adotou, né, nessa igreja e me ensinou muitas coisas que eu sei. Sou muito grato a ele e a essa igreja que também, que compôs a minha família, né? Foram parte da minha família, tá bom? Amados, eu vou compartilhar com vocês hoje referente a ofertas, tá bom? E eu gostaria que vocês abrissem em 2 Coríntios, no capítulo 8, no versículo 1. Vamos lá. 2 Coríntios 8, 1. É Coríntios, tá? Para quem não sabe, não é Coríntias, beleza? Vamos lá. Eu vou ler, tá bom? Irmãos, quero que vocês saibam que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Verso 2, os irmãos dali têm sido muito aprovados pelas aflições e porque têm passado. Mas a alegria deles é tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas de grande generosidade. Afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda, e com toda a boa vontade. Pediram com insistência que deixasse
que participasse na ajuda para o povo de Deus que está na Judéia. E eles insistiram nisso, fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro eles deram ao Senhor, a si mesmo, e depois, pela vontade de Deus, eles deram a nós também. Pano de fundo dessa história, a igreja estava passando, isso era o mundo, estava passando por uma crise financeira, crise de alimento daquela época, segundo o que foi relatado pelo profeta Ágapo, e aí vocês podem olhar lá em Atos 11, 27, o profeta Ágapo, ele diz que ia ter um tempo de fome na igreja. Obrigado, irmão. Tempo de fome, e isso veio se alastrando. E a igreja da Judéia, ela começou a passar por quê? Por essas necessidades. A igreja, as pessoas que estavam em Roma, o imperador romano expulsou essas pessoas de Roma e elas tiveram que voltar para Israel. Voltando para Israel, eles não tinham aonde morar, trabalho, e aí eles precisaram da ajuda da igreja. E a igreja da Macedônia, que era composta por várias cidades ali, e aí é Macedônia, tá? É igual Brasil, né? Mas tem várias cidades aqui, então a Macedônia ali, os irmãos, eles se ajuntaram para que fossem levadas essas ofertas, tá? O pano de fundo é esse. E dentro dessa história de que Paulo conta aos coríntios, de que forma eles estavam fazendo essa oferta, eu consegui tirar 3 lições disso, que primeiro é a contribuição, e aí eu gostaria que vocês prestassem atenção disso, na contribuição. O fruto da generosidade não é algo que você faz para Deus, mas é a graça de Deus oferecida por nós, ou para nós. O que quer dizer isso? Nós somos abençoados todo o tempo, e aí nós entramos numa outra situação, nós somos mordomos, e como mordomos, Deus tem colocado algo em nossa mão, e esse algo em nossa mão não é nosso. Esse algo é que possamos ajudar o outro. Certa vez, ouvi uma história assim, que certa vez o discípulo perguntou o porquê não deveria se ajuntar tesouro aqui na terra. Aí o mestre dele disse assim, olha, pega um vaso de vidro e coloque terra. Nesse vaso de vidro você comece a olhar o quê? Entender que da terra você veio e da terra você vai voltar. Mas você faça uma pergunta, o que eu trouxe e o que eu vou levar? Então, generosidade é algo que Deus, Ele faz conosco, e nós somos mordomos. Deus coloca algo em nossa mão e nós abençoamos a vida do próximo. E aí vem a parte do sacrifício. No verso 2, nós vemos que os irmãos dali têm sido muito aprovados pelas aflições que têm passado, mas a alegria deles era foi tanta, que embora sendo muito pobres, eles deram a oferta com grande alegria. Então, nós conseguimos entender o quê? Não há ninguém tão rico que não possa receber, e não há ninguém tão pobre que não possa dar. A igreja da Macedônia não se calou ou não se escondeu por trás da crise que afetava o mundo todo, e aí eles fizeram insistência para Paulo, Paulo, né, deixa a gente participar disso, deixa a gente ajudar os irmãos, deixa nós derramar o nosso amor para com eles. O que eu estou dizendo aqui é sobre ofertas, tá bom? Dízimo, todo mundo, eu acredito que todos aqui têm uma consciência que dízimo é a 10ª parte, é aquilo que nós entregamos do nosso salário. Isso não tira-se da igreja, tá? Dízimo é a 10ª parte. A oferta é algo que vem do nosso coração e vai muito além do nosso dízimo. Amém? Então, lá no verso 5, eles fizeram muito mais do que esperávamos. E primeiro, eles deram a si mesmos, se entregaram ao Senhor. E com isso, a oferta, ela traz o que? Ela mostra a nossa gratidão ao Senhor e a nossa generosidade. E depois, o terceiro tópico é o quê? É o transcendental. A oferta que sai da sua mão nunca sai da sua vida. Isso é uma frase que está dentro da nossa igreja, é isso que tem composto a nossa igreja por todos esses anos. No verso 3, afirmou vocês que eles deram tudo
e o que eles podiam e ainda mais. Tá? Aí eu falo para vocês, se o seu coração não vier à frente, logo o seu bolso também não chegará ao altar. Vocês podem trazer, e Deus não vê a quantidade que nós entregamos, mas Deus vê o nosso coração disposto a Ele. Nosso coração disposto a Ele. Ele tem nos abençoado todos os dias. Temos saúde, pela graça de Deus, não temos andado pelados, graças ao bom Deus. Ele tem cuidado de nós. E nós também devemos cuidar da sua obra, devemos cuidar do nosso próximo. Amém? Vocês estão quietos hoje, hein, gente? Estou achando estranho, hein? Deus não vê o valor que você dá, mas vê o coração. E a generosidade é a exata imitação daquilo que Cristo fez por nós. Então, se entendermos o que Cristo fez por nós e o que nós fazemos para Ele, nós vamos ter uma balança totalmente diferenciada ali. Não vamos estar no mesmo nível, porque Cristo se entregou por completo, em tudo, né? E Ele nos chamou a nos entregar também, e a olhar para a obra dEle, para aquilo que Ele entregou em nossas mãos, para que possamos também fazer isso ao próximo. Amém? Então, ninguém vence a Deus na generosidade. Éramos falidos espiritualmente, e Ele nos concedeu a sua graça. Todos os dias eu lembro disso, que Ele nos entregou algo tão poderoso. E a nossa fé na obra, ela não pode ser uma fé rasa. Quando nós entregamos algo para Deus, esperamos em troca, logo nós não vamos receber. Porque pensamos em barganha, e Deus não é artigo de troca. A palavra de Deus não é troca. Eu estou convicto no meu coração que essa igreja ama pessoas. Ela ama não só as pessoas, mas vai muito mais além também disso. A obra a igreja tem se aberto as portas para que as pessoas venham conhecer a Jesus, e é através das nossas ofertas. Amém? Para encerrar, galera, se quiser vir aí, fica à vontade. Gostaria de ler só para vocês, nem precisa pôr, tá? Fica tranquilo aí. Vou ler só Tiago, capítulo 2, versículo 21, 22. E aqui ele fala um pouquinho de Abraão, e de como Abraão agiu por fé na sua obra, naquilo que Deus tem entregado a ele. No verso 21 diz assim: como nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus, foi pelo que ele fez, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé, as suas ações agiram juntas. Fé e ação agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Amém? Nessa hora eu gostaria que vocês fizessem a sua oferta. Nosso QR Code, a chave Pix já está no telão. Você fique à vontade aí, você que está em casa. Amém? Amém, galera. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Vamos ficar de pé?
Vamos orar. Levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade de ofertar, de dizimar na tua casa. Nós te pedimos que o Senhor nos coloque no caminho da tua prosperidade, abençoe as nossas vidas, que em nome de Jesus Cristo possamos viver algo extraordinário da tua parte, algo extraordinário de tudo aquilo que o Senhor tem pensado e sonhado para as nossas vidas. Cremos, Senhor, que nós, com um coração generoso, estaremos sempre dispostos a te ofertar tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Nós repreendemos agora em nome de Jesus todo demônio do inferno que quer agir contra as nossas vidas, todo demônio de miséria, de maldição, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Nós colocamos o sangue de Jesus sobre a nossa vida financeira, nós colocamos o sangue de Jesus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos, Senhor, na tua presença, na tua promessa sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, parabéns, Paulinho, Deus abençoe sua vida grandemente. Boa noite, igreja, pode sentar, por favor. Quero dar as boas-vindas a você que se colocou na presença do Senhor para estar aqui, nos ouvindo e honrando a Deus. Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós queremos nos apresentar diante de Ti em oração e Te louvar porque o Senhor tem sido bom para conosco. Queremos Te pedir que nessa noite a Tua palavra seja descortinada diante dos nossos olhos e que essa palavra entre no nosso coração e cumpra o propósito que ela foi enviada. Que Teu Santo Espírito toma lugar no nosso meio e que trabalhe nos nossos corações para que nós possamos, ó Deus, ser melhor do que somos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu creio que muita gente aí está na expectativa, né? Mas primeiro a expectativa tem que estar no Espírito de Deus. Amém? Gente, nós estávamos vindo para o culto agora há pouco e passamos, desde a tarde eu passei em frente à casa de uma pessoa lá e havia uma viatura da polícia lá e agora na vinda para a igreja a gente encontrou um amigo meu e paramos e perguntamos para ele o que tinha acontecido. E infelizmente uma jovem tirou a sua vida lá no Enedina Cortez, né? Então a gente fica triste porque a gente começa a imaginar o que acontece dentro de um lar nesse momento. A dor, né, de perder um jovem, uma vida tão, né, no início. Eu, sinceramente, eu fiquei quebrado porque é muito, muito triste. Vamos orar um pouquinho. Pai querido, nós queremos Te pedir por a vida desta família, Pai, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, penetre no coração de cada um e aquieta e acalma e traga paz, que eles possam confiar no Senhor, buscar força no Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o arrimo da nossa sorte, da nossa força, é o Senhor que nos guarda, protege, que nos sustenta, que nos coloca de pé, que eles, Senhor, traga isso como lembrança nos seus corações, mas que possa o Senhor trabalhar para que eles enxergue nessa situação a luz de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós cremos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Amém? Vamos dar sequência aqui nas nossas ministrações de todas as sextas-feiras. Hoje se encerra uma série onde o título é Uma Igreja Forte em Tempos Difíceis. E eu quero aqui, agradecer a vida de cada um aqui, a cada um de vocês, por ter estado aqui na sexta-feira, nos acompanhando, ou através das lives, né, as ministrações. Isso é muito importante para quem está aqui em cima também. Lá na frente nós vamos entender isso. Mas, eu quero dar os parabéns a você que está
aqui nas sextas-feiras. E eu tive outro dia desse conversando com o pastor, e eu falei para ele: pastor, Deus está fazendo algo tremendo na nossa igreja. Porque não muito longe desses tempos, a gente tinha visto poucas pessoas na sexta-feira, e era um rodízio. Às vezes vinha um, não vinha o outro, na outra semana vinha o outro, mas por esses tempos agora a gente tem visto sempre as mesmas pessoas, sabe? São aquelas que o Senhor tem chamado e escolhido para ir adiante. Se eu perguntasse aqui, quem teve presente em todas as sextas-feiras, eu creio que 99% das pessoas que estão aqui levantariam a mão e diriam: eu estive presente. Isso é bom, sabe por quê? Porque você está sendo forjado. A palavra de Deus diz que daqueles que mais sabem, mais será cobrado. Então, a partir do momento que você sobe aqui em cima, ou que você foi chamado, você vai cobrar, vai ser cobrado. E sabe, é uma alegria por isso, porque é uma cobrança vindo do pai para com o filho, para com a filha. Então, se você está aqui hoje ainda, é porque você está entendendo o que o seu pai tem para a sua vida. Porque, assim como nós vimos há pouco a respeito dessa menina que tirou, muitas pessoas têm sido rebeldes aos seus pais. Mas a Bíblia diz assim, se você não ama aquele que você vê, como você vai amar aquele que você não vê, que é o Deus? Se você não respeita o seu pai, como você vai respeitar Deus? E por isso que nós vivemos hoje numa geração, sabe, que não tem muito sentido. Eu e minha esposa, nós trabalhamos com transporte escolar, e a gente vê na mente das crianças, dos jovens, quase nada. E é triste. Sabe, você olhar para uma geração que não tem. A irmã é professora, né, irmã? É difícil, né? Você imagina uma menina na 5ª série não saber conta de mais nem de menos? É muito triste. Não sabe ler, não sabe escrever. Aí você vai ouvir os testemunhos da menina dentro da van, menina de 15 anos. Você vai ouvir o testemunho da menina. É porque a minha mãe falou que eu tirei 4 em geografia. E eu fiquei abismado porque eu sou fã de geografia e história. Eu fiquei abismado, falei, como? A mãe não incentiva a filha, falou que não precisa tirar notas boas, o importante é passar. É assim, professora? É muito triste isso. Voltando às nossas ministrações, nós tivemos aqui no dia 6/9, o pastor Adailton, muito feliz e usado pelo Espírito de Deus, onde ele falou de uma igreja forte em tempos difíceis. E ele tratou de um assunto, sabe, da construção da igreja, da construção da sua vida, sabe, sobre a rocha. Ele usou o texto lá que fala sobre a construção da casa na rocha ou na areia. E em que nós estamos construindo a nossa vida? Será que nós estamos construindo as nossas vidas na rocha ou num terreno arenoso? Porque muitas vezes a gente pega e, sabe, quando chega o vento, a luta, a tribulação, a necessidade, o que a gente pensa? Em desistir. E voltando à geração, por que essa geração desiste fácil? Porque ela conquista fácil, porque os pais dão. Na nossa geração, eu vou dizer por mim, quando a gente comprava uma Havaiana, a gente pensava 2 vezes em usar, que era para não desgastar. Então a gente valorizava aquilo que a gente ganhava dos pais. A geração de hoje ganha tudo muito fácil e não sabe dar valor. Então, aí o pastor ministrou esse assunto, e ele falou de uma igreja que é a própria pessoa, que é tudo isso que a gente falou, que está construindo uma vida sem sentido. Porque hoje, quando a gente pensa em ter algo, a gente pensa do suor da gente. Já a geração de hoje, ela pensa em conquistar o que é dos outros. Se os outros têm, ela sabe, ela almeja aquilo que é do outro, não vai lutar para ter aquilo. É assim?
Depois veio a pastora Janaína, no dia 13/9, e ela, até o título dela foi muito legal, né? O título é Uma Igreja Forte em Tempos Difíceis. Tempos difíceis exigem crentes fortes. Muitos estão vivendo isso, não estão sendo fortes. Na hora que aperta mesmo a situação, ele desiste. Então, é muito complicado você passar por uma situação e não ser forte o suficiente, falar Deus está no controle, se isso é passageiro, isso não vai durar para sempre, eu estou aqui confiando no meu Deus, eu creio que isso é passageiro e vai mudar logo. Eu vou contar um pouco, quero apresentar primeiro, pedir perdão, eu me chamo Everaldo, estou nesse ministério há 20 anos, certo? Casado com a Dirce Ribeiro de Souza, aquela mulher ali, só tem cara de brava, mas ela é um amor de pessoa. Dia 19 passado agora de setembro, nós fizemos 32 anos de casados, né, velho? Love, ó. 32 anos de casados, temos 2 filhos, já rapazes, um casado, vai fazer, dia 4 de dezembro, vai fazer 30 anos, e o Alex, o mais novo, dia 27 de agosto, fez 26 anos. São 2 joias para nós. Quero dizer para vocês, filho, que o pai e a mãe amam vocês. Quero também aproveitar, já que saí fora, mandar um abração para a minha família lá em São José do Rio Preto, que estão todo mundo na expectativa. É uma galerinha só de irmão, lá tem 12 irmãos. Meu velho com 101 anos, a minha velha com 91 anos, sabe? Eu amo essa galerinha. Eu nem vou entrar muito nesse detalhe, porque senão eu sou muito emotivo e eu começo a chorar. Mas eu amo eles, principalmente aquela que passou momentos difíceis comigo. Né, mãezona? Abraço e beijo. Aí a Janaína falou de tempos difíceis, exige crentes fortes. Como será que nós estamos vivendo esses tempos difíceis nas nossas vidas e nos nossos lares? Porque num tempo difícil, principalmente na família, os dois geralmente não vão andar no mesmo sentido. Às vezes um começa a falar, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Será que nós vamos cobrir essa situação? Será que vai ter para amanhã? O que será que vai acontecer? E os nossos filhos? E o aluguel? E a luz? E as contas? E o cartão? E é no tempo difícil onde você vê uma família verdadeira, unida. Sabe por quê? Vamos vencer. Nós vamos ultrapassar, sair desse deserto. Eu lembro de uma vez que aconteceu uma situação que a minha esposa me advertiu várias vezes, e eu, meio rebelde, era recém-convertido e não dei ouvido a ela, e nós acabamos sofrendo um dano. Para nós que já estávamos passando necessidade, foi um prejuízo de R$3.600 naquela época, 20 anos atrás. E eu lembro como hoje o nosso carro foi guinchado. Eu lembro como hoje eu liguei para o pastor e liguei para ela. E aí os dois chegaram ao mesmo tempo. E ela falou assim, bem, não se preocupe, nós vamos tirar esse carro. Nós vamos conseguir sair dessa situação. Então, na dificuldade, não existe, sabe, um afrontar o outro, confrontar o outro. Os dois têm que andar no mesmo propósito. Que você não... A Bíblia diz assim, ó, como 2 poderão andar juntos se não for de comum acordo. Então a Janaína ministrou isso e foi uma bênção, tanto a do pastor Adailton quanto a pastora Janaína, sabe, mexeu muito com a gente. E isso é bom também, sabe por quê? Porque nós temos o nosso pastorzão aqui sempre, nós nos alimentando do que ele nos oferece, mas, sabe, quando você conhece várias pessoas, você não vai convidado por uma família, você vai almoçar lá, aí você vai no sábado, no outro mês você vai lá de novo, aí passam
Um outro mês, outra pessoa te chama, você vai comer alimento diferente. Ou às vezes, né, dentro da sua própria casa, sua esposa fala assim, hoje eu vou fazer um alimento diferente, né? Vou fazer uma refeição aqui diferente. Aí inventa lá algo que às vezes é simples, mas aquilo traz, sabe, né? Enche, te satisfaz. E isso é bom porque cada um que está subindo aqui em cima está trazendo algo que vocês estão entendendo pelo Espírito de Deus. Amém? Na passada nós tivemos o irmãozão lá ministrando também na outra série, né, irmão? Você mesmo, irmão? Foi uma bênção, né? Depois, no dia 20/9, teve o pastor Ney aqui, falando aos nossos ouvidos de uma igreja passiva ou ativa. E assim como nós aprendemos com o pastor Adailton, nós somos a igreja. E o que está acontecendo? Nós temos sido ativo ou passivo? Nós estamos aceitando as coisas que o mundo nos oferece ou nós estamos buscando em Deus aquilo que é algo bom para as nossas vidas? Porque muitas vezes nós estamos mais nos celulares, mais nas séries, né? Mais nos... Não é errado, ninguém está dizendo aqui que você não deve assistir, não deve ouvir um futebol, não deve ter lazer, não, ninguém está te condenando a sair fora disso. Não, é só para você priorizar o que é do reino de Deus. Porque muitas vezes, sabe, aquilo vai roubando o tempo de Deus. Quando a gente lê o livro de Jeremias, a gente começa a entender porque nós estamos muitas vezes saindo do foco de Deus, dos propósitos de Deus. Sabe por quê? Porque as coisas, lá em Jeremias fala assim, ó, o meu povo está perecendo, sabe por quê? Porque deixaram os princípios, se desviaram daquilo que era ordenança de Deus. E começaram a entender e buscar a outros deuses. E não há outro Deus além de mim. Ele é claro nisso. E será que nós não estamos buscando as coisas desse mundo e se desviando dos propósitos de Deus? E isso se torna ídolos nas suas vidas, nas nossas vidas. Quando nós passamos mais tempo com as coisas que aquilo que sustenta o nosso ego, nosso prazer, do que com Deus. Como que é o nome do título do livro? Que nós terminamos de ler, que você leu. A Arte de Falar e Fazer. Quem não leu ainda, lê esse livro. Tem uma tal de dopamina aí, sabe, se você deixar ela te leva tanto para o bem quanto para o mal. Porque se você ficar no celular muito tempo ali, aquilo vai te levando só para aquele lado. Se você ficar mais tempo com a palavra, isso também vai ser desenvolvido para você viver mais para aquele lado da palavra. É a abençoada da dopamina. Nós temos que controlar isso. Amém? E hoje, pela graça de Deus, estou eu aqui para falar também da última série de Uma Igreja Forte em Tempos Difíceis. E nós vamos falar assim, uma igreja forte em tempos difíceis, honra. Uma igreja fraca em tempos difíceis, desonra. Então nós vamos aprender um pouco o que é honra, como vem honra para as nossas vidas, para que nós sejamos melhores. A quem nós estamos honrando, a quem nós estamos desonrando. E isso, sabe, dentro da igreja, principalmente, é uma coisa muito séria. Porque, assim como eu disse, como dois poderão andar juntos se não tiver de comum acordo, como que você vai andar com um pastor se você não confia nele? Como você vai ir frequentar uma célula se você não confia no seu líder? Como você vai conviver com a sua esposa, com o seu marido, se você não se você não confia um no outro? O que você está ensinando para o seu filho, para a sua filha, que você pode confiar nele e falar assim, não, eu vou soltar ele, ele vai sair porque eu confio no meu filho.
Eu lembro quando o meu primogênito fazia Senais, prestava serviço numa firma e estudava ainda. E aí ele não tinha idade para estudar à noite. Eu falei para minha esposa, nós vamos colocar ele para estudar à noite, para ter tempo de fazer o Senai e fazer o serviço lá na firma. Ela falou, mãezona, né? Falou, não, e aí lá no Casper Libre, escola, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, olha, não vai se corromper lá no meio. Nós vamos confiar no nosso filho. E ele foi lá, terminou, né? E é uma benção, trabalha numa multinacional, os dois trabalham numa multinacional. Então você tem que confiar. Porque, sabe, os princípios vêm dentro da sua casa. A honra começa dentro da sua casa. Se você não passar os princípios de família para os seus filhos, eles nunca vão aprender a honrar ninguém. E olha, nós temos aqui na igreja, os jovens são bênçãos. Eu estou muito, muito feliz, com o Gabrielzinho, ó, fala a verdade, o tiozão aqui te ama, tá? Estou muito feliz com você, cara, você está firme na rocha. Amém. Então, nós vamos falar um pouco a respeito de honra e desonras. Aí eu aproveitando falar para vocês que eu conversei também com o pastor, ele falou quanto a respeito ao horário, fica em paz, é a primeira ministração sua, pode ir até às 10h45, 11 horas da noite, não tem problema nenhum. Então nós temos visto dentro da igreja pessoas atribuladas, nós temos visto dentro da igreja pessoas, abandonando a fé, nós temos visto dentro da igreja casais se separando. Temos visto dentro da igreja pessoas passando necessidades. Aí chega num ponto assim, você fala, dentro da igreja, a pessoa passando necessidade, e a igreja? Mas aí que está o princípio da honra. Essa pessoa confia ou não confia no seu pastor, no seu líder? Porque se ela aprender a confiar no seu pastor e no seu líder, ela vai chegar e falar assim, pastor, eu estou passando por essa dificuldade. E o pastor é um paizão tão amoroso que ele não vai medir esforço para te ajudar. Nesses 20 anos, nós temos visto, coisas tremendas acontecendo, pessoas, saindo das situações que estavam e vivendo uma nova vida porque decidiram obedecer e seguir os conselhos do paizão, do nosso pastor. E com isso tudo, quem aprende somos nós. Você vai entender quando você começar a andar com pessoas que honram. Se você andar lá em 1 de Coríntios, coloca para nós 15:33. Lá diz assim, não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Com quem você está andando? Você está andando com alguém que vai te ensinar a honrar? Ou você está andando com alguém que vai te ensinar a desonrar? Eu não sou perfeito, mas, eu procuro, aquelas pessoas que vai me colocar para cima. E muitas vezes na caminhada da gente vai ter pessoas que não vai ter honra, e não vai te honrar, e não vai te colocar para cima, e você vai começar a se desviar daquilo que é propósito de Deus para a sua vida. Vamos aprender algumas pessoas, vamos ver algumas pessoas que honraram e outras que desonraram. Uma pessoa, pergunto para vocês, uma pessoa que sabe honrar, ela pode ao mesmo tempo desonrar? Pode. Não devia, mas pode. Coloca para nós, por favor, número 20, do 7 até os 12. Vamos ver aqui uma passagem. E o Senhor disse a Moisés: pegue o bastão que está em frente da arca da aliança, e depois você e Arão reúnam o povo, e na frente de todos eles deem ordem à rocha.
e dela sairá água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber ao povo e também aos animais. Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor. Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha, e Moisés disse: agora escute, gente rebelde, será que vamos ter de fazer sair da água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com o bastão, saiu muita água e o povo e os animais beberam. Porém o Senhor disse a Moisés e a Arão: vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder, e por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Até aí. O que Moisés tinha que fazer? Moisés só tinha que pegar o bastão, ferir a rocha, que ia sair água, e ele ia dar para o povo. Mas eu creio que Moisés já estava tão, saturado com aquilo que o povo, tanto afrontou o próprio Deus, tanto fez para ele também, que ele ficou meio nervosão lá e ele bateu com o cajado na rocha. E Deus não tinha mandado ele fazer isso, não tinha pedido para ele fazer isso. E depois Moisés vai sofrer as consequências disso. Ele fala para Moisés que Moisés não vai entrar na terra prometida por causa dessa rebeldia. Dentro da igreja, será que nós estamos fazendo isso também? Será que o pastor não nos pede algo e nós queremos fazer totalmente diferente? Será que o pastor nos pede algo e nós achamos que nós somos mais conhecedor ou queremos usurpar o lugar que não é nosso e fazer totalmente diferente? Isso traz maldição. Olha, não fica impune uma pessoa que é rebelde. Não fica, pode ter certeza disso, não fica impune. Há um espírito de rebeldia que, se a pessoa, até o próprio crente, se não tiver cuidado, ele se desvia. Porque chega um momento que o ego quer falar mais forte do que a palavra. E ele começa, querer fazer do jeito dele. Isso é muito preocupante. Nós ouvimos o pastor Aloísio ministrando, e ele fala a respeito do crente que quer fazer do jeito dele. Se colocasse ele dentro da Volkswagen, ele queria mudar o para-choque do Fusca. Não gostei, é muito fino e muito redondo, eu quero diferente. Você acha que vai dar certo? Vai ser demitido, né? Vamos ver então, aqui Moisés desonra o próprio Deus, desobedeceu. Vamos ver qual que foi a honra de Moisés agora. Coloca para nós Deuteronômio 31:7. Por favor. Deus o encontrou. 31:7. Depois Moisés chamou Josué e, na presença de todo o povo, lhe disse: seja forte, seja corajoso, pois você vai comandar este povo na conquista da terra que o Senhor jurou que daria aos nossos antepassados. Aqui, Deus pede para Moisés colocar a unção dele sobre Josué. E Josué que vai entrar na terra prometida. E Moisés vai ficar só vendo a terra prometida. Então, a consequência daquilo que Moisés fez lá atrás, apareceu aqui. Ele não entrou na terra prometida. Você imagina, e tem uma passagem na Bíblia que fala que Moisés viu a terra e ali ele faleceu. Ele não entra por causa da sua rebeldia. Muitas vezes a nossa bênção não vem. Muitas vezes a nossa bênção não vem por quê? Porque a gente se torna rebelde. E a gente quer para hoje. A gente não quer esperar o tempo de Deus.
Não, não foi de jeito, o pastor está falando a vida inteira e nunca acontece, então agora vai ser do meu jeito. Estou esperando para casar, e o pastor sempre fala que o varão está sendo preparado para mim, mas já se passaram 5 anos e até agora não apareceu um varão, nem uma varoa, então eu vou arrumar um. Aí vai lá no mundo, abraça o primeiro que vier pela frente, e aí? Então, sabe, as nossas bênçãos só vêm pelo nosso amor a Deus, pelo nosso respeito, pela nossa obediência. Não tem outro meio de vir bênção para as nossas vidas. Vamos colocar, por favor, número 12:1. Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia. E Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Eles disseram: será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem humilde e mais humilde do mundo. Até aí, por favor. O que aconteceu aqui? Moisés vai e toma como mulher uma mulher cusita, de outra, que Deus tinha falado que não era para se misturar com esse povo. E ele vai e pega uma mulher de lá, e casa com ela. Só Miriam e Arão, seus irmãos, viram Deus agindo na vida de Moisés. Moisés faz, usado por Deus, e aí Miriam se levanta e começa a falar contra o líder que era Moisés. Fala, será que Deus só fala com ele, não fala conosco também não? O que ela quis? Ela quis tomar a rédea, quis passar na frente do líder. Muitas vezes nós fazemos isso também. Será que só o pastor pode? Será que nós também não podemos? O pastor fala para você, você vai lá na casa de fulano e ora por ela. Você vai lá e chega lá e fala assim, olha, eu já sou quase pastor lá, então eu vim aqui e tal, e eu quero dizer para você que o mesmo Deus que usa o pastor, ele me usa. Amém, até aí tudo bem. Mas sabe, meu sonho é abrir uma igreja e primeira coisa que tiver, você vai comigo. E aí? Você não está querendo fazer mais do que aquilo que você foi chamado para fazer? E aí, acontece que ela também tem resposta e maldição sobre essa situação. Não ficou impune. Vamos lá, número 12:9. Consequência da rebeldia de Miriam. Então a ira de Yeshua se inflamou contra eles. Ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomado por uma terrível doença de pele. Sua aparência era esbranquiçada como a neve. Quando Arão voltou seu olhar para Miriam, conheceu de imediato que ela estava com uma espécie de lepra. Nós temos visto o pastor ministrar e algumas vezes ele falou da lepra espiritual. Porque aqui é visível. Quando a pessoa tem uma lepra, começa a ser visível, é na pele. Mas muitas vezes a lepra é espiritual na vida da pessoa. Ela não pega por fora, é por dentro. Aquilo é como gangrena. Vai te corroendo por dentro. Se você deixar se levar, esse espírito de rebeldia começa nos seus pensamentos, vai levando para o seu coração, e você fica enfermo por dentro, você não percebe. Você vem no culto, você começa a observar aquilo que o diabo te quer mostrar, porque nenhuma igreja é perfeita. E aí o diabo te chega aqui e fala, você viu lá, o rapaz pregou, não tem unção. Você viu lá, a pessoa foi orar, Você viu lá o jeito que eles entregam os envelopes, você viu lá isso, você viu lá aquilo, e aquilo na sua mente vai corroendo você por dentro. Porque o propósito do diabo, o que é? É te tirar do foco.
Não existe, a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Não pense duas vezes, não vacile, porque vai chegar uma hora ou outra, se você vacilar, ele vai te tomar. A Bíblia diz assim, ó, aquele que está de pé vigia para que não caia. Nenhum de nós aqui é forte o suficiente se não estiver em Deus. Então o que nós devemos fazer? Reconhecer que nós temos um Deus que guarda as nossas vidas debaixo das suas mãos poderosas. E ser mansinho. Cordeiro, que a Bíblia diz que nós somos cordeiros, nós somos ovelhas. Então nós devemos ser manso. O que Deus falou está dito. Se o pastor trouxe uma palavra de Deus para as nossas vidas, amém, nós confiamos. Se veio do altar é para o nosso bem. Amém? E Davi? Temos Davi também. Davi honrou e desonrou, sofreu as consequências, né? Porque Davi, ele era rei. Primeira honra de Davi foi para com Saul. Saul foi escolhido como rei. Só que Davi, Saul desandou, né? E Davi foi ungido nesse meio tempo. Mesmo Saul no trono, Davi foi ungido. Mas ele não quis tomar. Falou, ó, já que eu sou rei, então eu vou assumir o meu lugar de rei. Eu fui levantado por Deus, eu vou tomar meu lugar. Não, Davi não fez isso. Se você ler a história de Davi, muitas vezes Saul quis matar Davi. E Davi não. Davi teve Saul nas mãos e não quis matar Saul. E tem uma passagem que Davi, é muito legal, que Davi começa de um lado de um monte, gritar e falar, meu pai, por que me persegue? Olha, e Saul do outro lado, já com o Espírito de Deus, fala, meu filho, né? Os dois gritando um para o outro, mas não podia chegar perto, porque se chegasse perto daqui a pouco, o Espírito tomava Saul e queria matar Davi de novo. Até chegou ao tempo de Davi assumiu o reinado. Aí vai Davi, pega, né, casa, comete lá o adultério com Betseba, né, já desonrou a Deus. Aí tá, Deus fala para Davi, olha, Davi, não vai ficar sem, não vai se apartar do teu reino quem desonra você. Chega uma hora que Davi tinha um filho chamado Aminon e uma filha chamada Tamar. E esse irmão se afeiçoou por essa irmã e quis possuí-la. E armou uma situação até que possuiu a irmã. O que Davi tinha que fazer pela lei? Matar o filho. Na lei era assim, tinha que matar. Davi poupou o seu filho. Não quis matar o seu filho. Imagina só, Deus pede para Isaac, para sacrificar Isaac, né? Aí o pai de Isaac vai lá e vai para sacrificar, Deus fala não. Já para Davi era para matar o filho e ele não quis. E aí, nessa história toda, um dos filhos de Davi, que também gostava muito de Tamar, Absalão, fica revoltado, quer matar Aminon. Aí ele pega e arma um complô para matar Aminon. E chega numa certa altura, ele consegue matar o irmão. Mais para frente, ele vai e toma o reinado de Davi. E Davi vai sofrer as consequências de tudo isso. Olha que ponto chega um rei, um líder, chegar nessa posição. Vamos ver aqui. Samuel 13, por favor. Deixa eu ver aqui se eu estou no lugar certo. Segunda de Samuel 13. Desculpa aí, queridão.
Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito... Essa é a história que eu contei. Eu quero chegar lá onde Davi... 2 Samuel 16, 5 ao 13. Quando o rei Davi chegou a Baurim, um homem do clã, da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade, determinando maldições contra ele. Em sua fúria, atirava pedras em Davi e em todos os oficiais do rei Davi. E por isso todo o exército e todos os guerreiros se puseram à direita e à esquerda a fim de protegê-lo, o rei. Imagina uma situação que o cara é o rei, tinha todo o domínio, por fazer a coisa errada, ele acabou sendo apedrejado, amaldiçoado. E aqui nessa passagem fala que os servos de Davi falam, quer que eu mate ele? Algumas passagens falam, você é um cachorro, você não serve para ser rei, você pecou. Né? E os servos de Davi falam assim, deixa que a gente tire a vida dele. Aí Davi fala assim, não, isso é consequência do meu pecado. E Davi reconheceu, pagou caro, mas reconheceu que ele havia pecado. Como vem honra? A honra vem a partir do momento que você decide, né, dentro do seu coração, a fazer o que é certo. A partir do momento que você tem a sua mente preparada para saber o que é bom, você vai honrar. Porque dentro dos nossos lares, você olha, né, no nosso, graças a Deus, amém, graças a todo mundo, né? Mas se você olha para algumas famílias, tem uns que são uma bênção, mas tem outros que, né? Você acha que o tratamento foi diferente para os filhos? Não, foi o mesmo tratamento. Né? Então, a pessoa, sabe, não aprende, ela sabe, tem um livre-arbítrio, mas ela decide fazer o que é errado. Vamos imaginar lá os discípulos de Jesus. Não eram 12? Os 12 não honravam Jesus até um certo ponto. E o que houve com Judas? Por que Judas, de repente, fez o que fez? Deu brecha. Né? Será que nós também não estamos dando brecha? Porque a Bíblia diz que a maldição sem causa não vem. Né? Então, se está acontecendo alguma coisa, pode ser dos nossos antepassados. Porque muitas vezes nós estamos não diz que se plantou tem que colher? Muitas vezes nós estamos colhendo coisa lá dos nossos pais. E nós temos que pagar, não tem como não arcar com essa consequência. Então, nos discípulos, nos 12, um se perdeu. Por quê? Eles não fez aqui, não honrou a Jesus. Não esteve o tempo inteiro com Jesus, olhando o que Jesus fazia e aprendia. Primeiro, Jesus, ele nunca quis tomar dinheiro de ninguém. E Judas ia lá e roubava o que estava na bolsa. A Bíblia diz isso. Muitas vezes a desonra começa dentro dos nossos lares. Os filhos não obedecem os pais, não são submissos. O marido não respeita a esposa não respeita o marido. Às vezes, quando há uma discórdia, ele discute na frente das crianças. Isso gera na cabeça da criança um trauma e ela cresce com isso na sua mente. Provavelmente lá na frente ela vai fazer isso também com a sua esposa, com o seu esposo.
Aqui na igreja a gente trabalha sempre com isso. O pastor nos ensina. Sempre no aconselhamento, primeira coisa que faz, olha, nunca discuta na frente dos filhos. Nunca brigue. Nunca murmure. Já não é certo falar mal de ninguém, mas nunca falar na frente dos filhos. Não é isso? Sabe por que eles têm uma mente que é como uma esponja? Absorve muito rápido. Lá dentro dos lares, palavrões, reclamações, falatórios sem nexo, coisas que não edificam. O pastor sempre fala assim, quando foi que o seu filho te viu orando? Quando foi que sua filha te viu orando? Você tem ensinado para os seus filhos, sabe? Voltando lá na geração de hoje. Por que muitos dos jovens hoje não aprendem as coisas? Porque os pais não permitem que eles façam. Ah não, não vai mexer na lâmpada, você vai tomar choque. Ah não, não vai trocar o botijão de gás, você vai, sabe, é perigoso. Ah não, você não vai lavar a louça não, porque senão é perigoso você quebrar o prato, se machucar. Então não pode nada. Eles crescem, então aprendendo que não pode nada. Na nossa época, vá, se não for apanha. Eu estava lá, meu filho chegou em casa anteontem, nós conversando, e ele, o Flávio, o mais velho, e ele falou assim para mim, na época do que meu pai ele é perito em chinelo, a longa distância, pode ser fixo ou em velocidade, ele acerta. E eu sou bom mesmo, nessas coisas eu sou bom. Então ele falou assim, olha, e outra coisa, se não tiver serviço, tinha que acordar cedo. Se tiver serviço, tinha que acordar cedo também. Tá certo? Vai ficar dormindo para quê? O Alex teve uma vez, ele estudava, entrava 1 hora da tarde. Quando foi 12:20, eu cheguei em casa, ele estava dormindo. Para quê? Só não apanhou, mas ouviu. Aí ele falando algumas coisas, e eu peguei e falei para ele assim, ele querendo reclamar, né? Falei, filho, sabe, nós moramos 10 anos em São Paulo, então eu pegava o trenzão, ia dentro daquele trem, e aí lá tinha uns vendedores ambulantes de doces, essas coisas, aí eles começavam assim, eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, eu poderia estar, sabe, deitado na sarjeta, mas não, eu estou aqui tentando conquistar o pão para levar para meus filhos. Aquilo lá era, sabe, mudava o seu dia, que você arrancava e abençoava a pessoa. Aí eu falei, olha filho, você poderia estar desempregado, você poderia, sabe, não ter uma casa para morar, você poderia não ter um trabalho, né? Mas você está aqui, filho, você tem um pai. Na hora ele atendeu, entendeu? Falou, agora entendi, pai. Então, sabe, você tem que ensinar o que é princípio para os seus filhos. Para que chega na escola, a professora não tem que ter trabalho com as crianças. Na nossa época, a professora falava, e se não obedecia, apanhava. Chegava em casa, se não tivesse cuidado, apanhava de novo, se a professora contasse lá. Agora não pode nada. Não há submissão, não há obediência, não há fidelidade, não há respeito. Então, tudo isso nós estamos vendo hoje. Como era a nossa geração? É tudo isso que eu acabei de comentar um pouco. Como era a nossa geração? Era totalmente diferente. Até uma hora dessa estava todo mundo brincando na rua. Não brigava, não discutia. Na nossa geração, infelizmente vou dizer isso, mas na nossa geração tinha alguém tirando a vida. Perderam os valores. Ninguém tem mais valor pela vida, não dá valor mais à vida. Eu estou com meu pai lá há 101 anos, e aí ele até uns 2 meses atrás, ele era cheio de vigor, ele tem uma roça lá, ele trabalhava, ele plantava cana, tudo que você pensava tinha naquela roça dele lá. Cana, coloral, abóbora, quiabo, feijão, um monte de coisa. Só que de uns tempos desses para cá, a idade e o cansaço bateu. Aí eu chego lá, eu fui uma semana antes do Dia dos Pais, eu cheguei lá e ele sentado.
Aí eu fico pensando, uma pessoa dessa, numa idade dessa, o que passa na cabeça? Eu pude, até outro dia desse, eu podia fazer as coisas, eu podia isso, eu podia aquilo, né? E agora? Então, a nossa valorização, a vida tem que ser agora. Você tem que amar, eu tenho que amar a minha vida, você a sua vida, sabe? E priorizar aquilo que é do reino, aquilo que faz bem para a sua vida. Não deixe que o diabo te leve para os maus caminhos. Não permita, sabe por quê? Na sua caminhada, dentro da igreja, fora da igreja, no seu trabalho, vai ter alguém para te tirar do foco. Se você analisar, quantas pessoas que estiveram conosco que já não estão mais? E você me pergunta, e você nesses 20 anos, a Michele quase 30 anos, sabe? A Di 22 anos, você acha que não passou algumas situações nas nossas vidas que nós poderíamos ter desistido também? Aí a gente diz como Daniel dizia, eu prefiro não me contaminar com as coisas do rei. Eu quero me separar, me abster das coisas que me tira a paz. Então isso tem que haver no nosso coração. A gente tem um testemunho muito lindo da irmã Nice. Houve uma situação dentro da igreja. Ela chegou a arrumar as coisas, era uma época de festa. Ela arrumou as coisas, chamou as suas netas, falou, não vamos embora, nós não vamos pisar mais os pés aqui. Eu estou contando isso porque ela é uma mãezona. E é da minha célula e a gente tem essa liberdade, né, irmã? Ela queria, não volto mais nessa igreja. E o Espírito Santo trabalhou no coração dessa mulher de tal forma. É uma bênção para a igreja, é uma bênção para a nossa célula. E há sobre ela um princípio de honra. Ela vai lá para Minas, você não imagina as guloseimas que essa mulher traz para nós, né, Tia? Porque honra, sabe o que é? É primeira coisa, você honrar com lealdade, com fidelidade. A dona Cida está aqui, né, dona Cida? Nasceu nesse ministério também, né, dona Cida? Além... Então, mas está aqui, ó. Então, honra o nosso pastor. Além de ser sogra, ela honra. Então, a honra é você, sabe, ser fiel àquela pessoa. Falar, aconteça o que acontecer. Eu estou aqui, eu vou estar do lado dele. Se ele escorregar, eu vou ter que levantar ele, vou estar para caminhar junto com ele. Não tacar pedra igual o Simei fez. Eu estou aqui para ajudar. Eu estou aqui para somar. Eu estou aqui, sabe, irmão, para falar para você que eu sou um com você. Sabe? Isso que estão falando de você, eu creio que não é verdade. Porque eu conheço o teu coração. Porque muitas vezes pode ser verdade, mas muitas vezes, porque nós somos sujeitos também a ter um escorregão. Mas, muitas vezes são calúnias que levantam contra a pessoa. Né? Então, olha, eu estou aqui, irmão, para te ajudar. E é por isso que eu falo, sabe, eu tenho um amor de irmão, de pai com meu pastor, que nós, sabe, nós já passamos muitas situações juntos. Nós já tivemos, sabe, muitos diálogos legais. Mas graças a Deus foi para que nós, sabe, nos posicionássemos. Procure, sabe, procure o seu pastor, procure o seu líder, procure, sabe, e rasga o coração para ele, fala, olha, eu quero, sabe, estar mais perto de você. Se você está aí é porque você foi levantado por Deus, e eu quero estar aí para eu aprender também como é andar na presença de Deus, sabe, como é ser melhor para Deus, como é para servir os irmãos. Porque honra não é você só receber, o pastor recebeu honra. Honra também é o pastor honrar os irmãos. Olha, eu me sinto honrado de ter vocês aqui hoje. Saíram dos seus lares muitos cansados, muitos vieram do trabalho, muitos ainda não se alimentaram. Mas eu me sinto honrado. Sabe por quê? Porque é um chamado de Deus, eu não sou perfeito, mas aprove a mim, Deus, me trazer aqui nessa noite para falar isso para vocês. Amém? Honra se aprende? Aprende.
andando com pessoas que honram. E a respeito da honra, quando você fala assim, olha, honrar, receber honra, essa camisa, a Dudalina, eu recebi de uma aluna. Tio, e ela é evangélica, tio, a minha mãe pediu para te entregar essa camisa. Ela me honrou. Eu tenho uma aluna que eu tenho uma colega, chama Sara, ela trabalha hoje na Farminas. Eu levei ela do tamanho da Samara para a escola, até se formar. E essa semana nós pegamos um trabalho da Farminas para fazer, levar um pessoal no aeroporto várias vezes e buscar. E aí, numa dessas viagens, foi o gerente da Farminas, só que foi um motorista meu para fazer o transporte. E aí, chegou lá, ele me ligou, falou, eu queria conhecer você. Falei, como assim? Aí ele falou assim, é que a Sara fala tanto de você, ela fala assim, olha, qualquer coisa fala com o tiozão que ele resolve. Então ficou isso. Às vezes eu estou andando na cidade, a pessoa do outro lado, ô tio, você olha, já é uma moça, já é um rapaz, é honra. Saber que alguém gosta de você, alguém está junto com você, porque às vezes não é só presente, é um abraço, é um papo. Eu sou, sabe, vocês não ouviram ainda, eu fiquei 13 anos enclausurado, casado com a minha esposa, 13 anos, nunca tinha ido ninguém na minha casa, porque eu não deixava, eu era antissocial. Hoje não, eu sou meio tímido aqui na igreja, mas bater papo num café com nós mesmo, conversar, né, Flavinha, né, filhota, conversar, né, Mônica, conversar é bom, sabe, tira o estresse também na conversa. Por que nós não cumprimos e não honramos? As maldições e as bênçãos estão lá em Deuteronômio. Nós reclamamos muitas vezes por não ser abençoados, mas por que nós não somos abençoados? Porque nós não cumprimos os mandamentos. Como que nós vamos ser honrados se nós estamos desonrando, não sendo obedientes? Aí nós queremos culpar o pastor, nós queremos culpar o líder, nós queremos culpar o irmão da igreja, nós queremos culpar a esposa, nós queremos culpar o patrão, nós queremos culpar todo mundo. Aí chega num ponto, você traz para você, fala assim, eu não sirvo para nada mesmo, eu não presto, eu nunca dei certo na vida. O meu pai, a minha mãe, sempre, sabe, não me apoiaram. Você está vivo ainda, você tem chance de mudar isso. Imagina a minha mãe com 13 filhos. Teve uma época que nós ficamos 3 meses comendo feijão com farinha. Imagina isso. Uma mãe com criança, aquela escadinha. E aí? Então, nenhum dos 13 se perderam. Cada um tem seu trabalho, tem sua família, tem sua casa, tem seu carrinho, sabe? Não somos ricos, mas pela graça de Deus nós somos ricos. E estamos aí. Não estamos reclamando de ninguém. Então, sabe, é honrar. Você só vai se dar bem na vida quando você começar a honrar. Eu comentei com a minha esposa, ela, na nossa célula, ela recebeu uma grande bênção outro dia desse. A gente tem a nossa empresa, nós temos a nossa empresa e sempre nós costumamos separar uma reservinha para ter um fundo, né? E ela fazendo os tratamentos dela, de cirurgia e tal, dentes, essas coisas, e ela se excedeu no salário dela, né? Eu pago um salário para ela, e ela se excedeu no salário dela. Aí ela falou assim, vamos tirar da minha reserva, eu estou precisando de R$1.200. Aí tal. Naquele dia ela me aproveitou de que eu amanheci com o pé direito bem. Aí eu falei para ela, bem, seguinte, você não me deve nada. Dos 1.200 conto está perdoado. Aí ela ficou super feliz. Isso é honrar a esposa também.
né? Às vezes, olha, quando eu vou no posto de gasolina abastecer, chego lá, deu X no cartão, falo para o frentista, isso aí é para você tomar uma Coca-Cola, aumenta para tanto e vai lá. Às vezes eu estou lá na minha oficina, nós temos a empresa de transporte e agora nós estamos no segmento de manutenção. Temos a oficina. Aí passa lá os coletores lá, eu vou lá, às vezes tem um refrigerante e tal, toma aqui. Imagina nesse calorzão, 36 graus, o cara correndo atrás de um caminhão, e você olhar para o abençoado, não fazer nada por ele, sabendo que você tem uma Coca-Cola, você tem um Guaraná, você tem um copo d'água para... né? Isso é honrar o irmãozinho lá. Às vezes passa aquele pessoal que cata ferro velho lá, né? Sobra lá e sucata lá da oficina lá. Tá, irmão? Vai embora. Então, você tem o tempo inteiro pensar em quem você está honrando, como você está honrando. Você pode honrar e não está honrando? A Bíblia diz assim, ó, mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Se você começar a honrar o seu irmão, nunca vai te faltar nada. O seu celeiro vai ser transbordante, porque a palavra de Deus não é uma palavra que volta vazia. Deus não é um Deus mentiroso. A Bíblia diz que Deus não é um Deus que se arrepende do que Ele disse. O que disse está dito. Amém? Está chegando já 11 horas? Amém. Então, irmão, que essa palavra fique no nosso coração e que nós possamos, sabe, cada vez mais entender e buscar, sabe, estar aqui para dar continuidade naquilo que Deus começou na minha e na sua vida. Nós não podemos, sabe, vir hoje e amanhã depois faltar. Já imaginou o Reinaldo? Ele teve um acidente, quebrou a perna. Aí se de repente o médico fala para ele assim, ó, você está se recuperando, mas você precisa fazer 50 sessões de fisioterapia. Aí chega na 23ª, ele fala, não vou mais não, já estou bom. Aí começam os nervos, sabe, voltar os problemas de novo, tal, e aí? Então na igreja é a mesma coisa. Você não pode começar a vir à igreja, ser edificado, daí a pouco você parar. Se você veio, se você se sente bem aqui, se você é visitante, sabe, quer se firmar, amém, nós estamos aqui para te ajudar. Se você, sabe, tem um ministério, quer ir em outra igreja, amém também, nós respeitamos, nós te apoiamos, vai, seja firme no lugar que Deus te plantou. Nós queremos, sabe, estarmos um dia nós todos juntos, um olhando para o outro lá no céu, junto com Abraão, Isaac, Jacó, Davi, né? E falando, olha, nós vencemos. Que o nosso nome seja escrito como os fortes do Senhor, né? Que nós possamos ser reconhecidos em Bragança Paulista como aqueles que lutaram por salvação de vidas. Não somente por coisas materiais, porque as coisas materiais vão te tirar também da presença de Deus. Porque Deus vai te dar o suficiente para você ter, para você abençoar e para você abençoar o reino de Deus. Quando você não dizima e não oferta, você está desonrando a Deus. Porque tudo que nós temos vem do Senhor. O vento, o ar que nós respiramos, vem de Deus, é o fôlego de Deus nas nossas vidas. A nossa casa, nosso trabalho, a nossa família, nosso sustento, tudo é por Deus, senão nós não teríamos e não estaríamos aqui. A vida do nosso pastor, sabe? Deus que levantou para colocar, para nos apacentar. E que nós sejamos leve para Ele, não pesado. Sabe? Que ao invés de nós chegarmos, sair daqui reclamando, sabe, da nossa vida, troca uma ideia com o seu pastor. Né? Nós estamos aqui, sabe, para ajudar vocês. Nos ajudar uns aos outros. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Né?
Há sim a autoridade delegada por Deus sobre vidas e vidas. Mas, em termos de irmandade, nós somos iguais. Ninguém aqui se julga tão rico e nem tão pobre. Nós somos filhos de Deus, sustentado por Deus. Amém? Curva a sua cabeça, por favor. Pai querido, nós queremos te louvar, ó Senhor, por essa noite tão especial, onde nós estivemos aprendendo um pouco mais daquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, Pai. Que nós saiamos daqui nessa noite entendendo que nós nascemos primeiro para te honrar. O Deus que nos deu a vida, que sonhou conosco desde o ventre das nossas mães. Nós queremos te honrar, Senhor, em obediência à tua palavra. Aprender e compreender e colocar em prática tudo o que diz a tua palavra, Pai. Nós não queremos subverter a tua palavra, transtornar, transformar, tirar uma vírgula que seja da tua palavra, Pai. Nós queremos, ó Deus, ser cumpridores, Senhor, e praticantes, em nome de Jesus. Que dentro dessa igreja, Senhor, se levante um povo que honra verdadeiramente ao seu líder, ao seu esposo, à sua esposa, filhos obedientes que honram aos seus pais, servos obedientes que honram aos seus líderes. Em nome de Jesus, que a tua graça bendita, Senhor, seja conosco, Pai, trazendo revelações, trazendo compreensão, trazendo entendimento, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes ter desonrado o nosso pastor. Nos perdoe por muitas vezes ter desonrado aos nossos pais. Nos perdoe, Senhor, por muitas vezes ter desonrado ao próprio Deus. Em nome de Jesus. Perdoa pela dureza do nosso coração. Perdoa, Senhor, pela nossa mente cauterizada. Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós queremos fazer tudo do nosso jeito. Em nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, agradar a Ti, Senhor, com as nossas atitudes, com o nosso testemunho de fé, com a nossa caminhada na Tua presença, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz que querendo o Senhor operar, ninguém impedirá. E nós cremos, ó Deus, que todos os sonhos que o Senhor tem para as nossas vidas há de se cumprir. A palavra tua diz, Senhor, que aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não toca. E eu declaro que essa geração, esse povo que está presente aqui nessa noite, é nascido de Deus, que se conserva, que se desvia do mal, que se desvia das más companhias e dos maus costumes. Em nome de Jesus, Senhor, coloca sobre nós, Senhor, a Tua doce presença cada vez mais, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Vamos colocar em pé? És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão
tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Pai, a tua palavra diz que a tua bondade dura para sempre, Pai. Acompanha esses irmãos, Senhor, aos seus lares, nos seus dias, no seu trabalho. Em nome de Jesus, que a tua glória se estabeleça em cada lar. Que haja sim, Senhor, um espírito de honra nos lares, nas famílias, na igreja, em nome de Jesus, Pai. Eu os abençoo e eu despeço debaixo da tua graça, debaixo do teu poder, cobertos com o sangue de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Estão todos convidados para um domingo abençoado, um culto abençoado no próximo domingo. Sabe, às 19 horas nós estaremos aqui, junto com o nosso pastor, com a liderança, com os irmãos, para estarmos congregando. Amém? Vão em paz.